Aqui é o professor Lorival Pereira Martins e eu vou buscar responder agora qual é o valor do número π, ou melhor dizendo, qual é o valor exato do número π. Alguns diriam que o valor do número π com duas casas decimais é 3,14. Outros, com um pouco mais de informação, dirão que o valor de π com 4 casas decimais é 3,1416. Outros, um pouco mais snobs, dirão que com 10 casas decimais o valor de π é 3,1415926536. E se consultarmos a calculadora do computador, veremos que o valor de π com 31 casas decimais é dado por esse valor. 3,14, 15, 92, 65, 35 e assim sucessivamente. Na realidade, todas essas respostas nos dão um valor aproximado do número π, e não o valor do número π exatamente. E a resposta para o valor de π é simples. O valor exato do número π é π. Se você está estranhando essa resposta, pergunte a si mesmo: qual é o valor exato do número 5, por exemplo? Eu creio que você vai dizer, isso é simples, 5 vale 5, a resposta é imediata. Isto se deve ao fato de que quando nós associamos o valor de um número, estamos relacionando o número com quantidade, com dimensão. E não é o que acontece com o número π, porque o π é um número que está associado à necessidade que nós temos que estabelecer uma relação entre o comprimento de um círculo e o seu diâmetro. Melhor dizendo, para que eu defina uma circunferência ou um círculo, eu necessito deste segmento, que é um segmento que liga o centro a qualquer ponto do círculo, que mantém a mesma distância. Esse segmento nós chamamos de raio. E o diâmetro é a distância entre dois lados opostos, ou seja, de uma corda que passa pelo centro da circunferência. Portanto, ela equivale a 2 raios. O que nós precisamos descobrir é, se eu retificar a linha que define o círculo, quantos diâmetros caberão sobre essa linha retificada. Retificar uma circunferência ou uma linha qualquer, na prática equivale a esticar essa linha de forma com que ela se aproxime da linha reta. E ao retificar o círculo, nós desejamos encontrar um segmento de linha reta que seja de tamanho igual à linha definida pelo círculo. E desta maneira encontrar uma forma de determinar o comprimento desta circunferência, deste círculo. Vamos tentar entender melhor o que eu estou dizendo nessa simulação usando aqui o GeoGebra, onde eu tenho aqui uma circunferência com centro em 0,5, portanto, diâmetro de uma unidade. E aqui eu tenho um cursor, um parâmetro A, que eu vou utilizar para movimentar essa circunferência de maneira a deixar o rastro que ela iria executar sobre o segmento X. Claro que eu não vou conseguir girar a circunferência. Então, para simular aqui o que está sendo feito, vamos criar um segundo ponto P2 que vai descrever para nós a circunferência equivalente ao que está sendo a sua retificação aqui no eixo X. Vamos movimentar esse cursor de forma a rastrear, a verificar o movimento gerado pelo deslocamento da circunferência sobre o eixo X. Verificamos que, ao mesmo tempo em que retificamos a circunferência, estamos traçando simultaneamente a circunferência através do ponto P2. E ao atingir o valor 1, percebemos que nós temos ali um pedaço da circunferência que equivale a uma unidade de comprimento, um arco de circunferência de uma unidade. Continuando este movimento,
nós vamos ter que, quando o valor de x, ou o comprimento do arco descrito, for de 2 unidades, ou seja, o equivalente a 2 diâmetros, nossa sequência não se fechou por completo. E levando o nosso movimento até chegar a 3 unidades, percebemos que ela se aproxima de fechar a circunferência, mas não fecha a circunferência totalmente. Então, 3 unidades, nós não fechamos a circunferência completamente. Ela se fechará à medida que eu me aproximar do 3,14, que é o valor que eu estipulei aqui como sendo um valor para o π. Então, nesta simulação, nós observamos que, coordenando o movimento da retificação da circunferência com a sua construção, nós fechamos a circunferência quando atingimos o valor 3,14, ou seja, um valor aproximado do número π. Esta relação ela nos dá uma importante ferramenta para que eu determine qual é o comprimento da linha de um círculo. O comprimento da linha de um círculo será π vezes o seu diâmetro. Claro que, ao obter esse valor metricamente, nós utilizaremos uma aproximação do valor de π. Determinar qual é esse comprimento sempre foi uma necessidade da nossa prática. E o que se observou desde a antiguidade é que essa razão não é exata. A matemática grega, ou melhor dizendo, já os egípcios, obtiveram uma aproximação muito importante para o π. De 3 inteiros, π como sendo 3 inteiros, e 1/7 do diâmetro sobre a circunferência. O que equivale a uma boa aproximação para o valor de π, porque ele equivale a 3,1428. E nós utilizamos hoje uma razão próxima, 3,1416. Voltando à nossa questão, o valor exato para o número π é π. É claro que valores como 3,14, 3,1416 são valores necessários, são aproximações necessárias na nossa prática cotidiana, quando eu desejo determinar qual é o comprimento do círculo, mas eles não definem o valor de π. Eu sou o professor Lourival Pereira Martins e respondi nesse vídeo qual é o valor exato do número π. Eu tenho outros vídeos em minha página no YouTube que esclarecem dúvidas sobre a matemática. Consultem quando julgar necessário. Até a próxima!